Que bom ter você aqui de volta, que bom ter você aqui no nosso canal. Estamos falando sobre o Salmo 91 e esse é o terceiro vídeo para você de uma série de 7 pequenos vídeos de reflexões. E hoje vamos falar sobre Salmo 91, no versículo 5 e 6, com o tema Livres do Medo. O salmista diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Observa em detalhes aqui o que o salmista diz. Está falando sobre não ter medo, né? Ele fala traz espanto noturno ou medo da noite, terror noturno. Aqui o salmista nos lembra que a presença de Deus elimina o medo. Ele diz que se nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, ou seja, escondido debaixo das asas do Senhor, no seu esconderijo, então não precisamos ter medo, pois o Senhor nos livrará de todo mal, inclusive de todo terror noturno. Há muitas pessoas que têm medo da noite, principalmente as pessoas que estão adoecidas emocionalmente, com quadro de depressão ou de síndrome do pânico, alguns outros tipos de adoecimento mental e emocional. Alguns deles têm medo da noite, porque geralmente a noite é tido como insônia. Alguns dizem, mas a noite vem, eu não durmo, e fica a noite toda acordado e acaba tendo medo de dormir, né? Observa que aqui o salmista fala sobre o medo da noite, mas não apenas por causa da insônia. Há muitas pessoas que têm pesadelos, que têm sonhos absurdos, e justamente o pesadelo, os sonhos absurdos, esses sonhos que trazem medo, levam a pessoa às vezes não querer dormir por causa justamente do medo de dormir e ter um pesadelo, de ter um sufocamento, né? São opressões malignas. Os espíritos malignos atuam durante a noite, talvez de uma forma muito mais forte do que durante o dia. Há um período de meia-noite até por volta das 3 da manhã. Isso é um período em que os demônios estão ativos, né? Eles estão muito ativos porque é o período que geralmente é entregue muitas oferendas às entidades. Oferendas são entregues à meia-noite para Exu, dependendo da entidade. Aí vai até às 3 da manhã, as entidades recebem essas oferendas que são entregues em riachos, em lugares diversos, né? E então, por essa razão, os espíritos ficam muito ativos na madrugada. E é natural provocar terror, oprimir pessoas, há pessoas com muita opressão, há pessoas que sentem medo, há percepções de vultos na casa, de sensação de estar sendo seguido ou perseguido. E aqui o salmista diz que o Senhor é aquele que nos guarda. Ele diz: não temerás terror noturno ou espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. Vamos observar aqui alguns detalhes aqui. Quando ele fala sobre o medo da noite, né, ele fala sobre o medo do desconhecido. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem, né? O medo do desconhecido que pode ocorrer à noite, mas também aqui fala os perigos do dia. Quando ele fala a seta que voa de dia, que voa de dia, se fala os perigos que ocorrem também durante o dia, de violência, de agressões, não é? Diversas situações acontecem durante o dia que pode, então, aqui o salmista falar, que pode acontecer com as pessoas. No segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus nos deu espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de amor, de poder, ou seja, no sentido de agir, de ação, não de medo. E também diz a Bíblia que o amor de Deus em nós lança fora todo medo. Então precisamos confiar em Deus, clamar pela sua proteção, para que ele lance fora todo medo que porventura venha sobre nós.
Se você se sente oprimido na sua casa durante a noite, se você tem pesadelos, insônia, se você tem situações que você percebe que há uma opressão maligna ali, então você precisa orar, precisa clamar a proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas não é só orar, pedir a proteção do sangue de Jesus, precisa também viver de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Porque se você pede para o Senhor te proteger, mas se você, em contrapartida, não faz o que a palavra de Deus te recomenda e vive uma vida de qualquer jeito, lógico que os espíritos malignos não vão te deixar em paz. Porque a presença de Deus em nós, que repele o inimigo, é a unção de Deus em nós, é a vida de Deus em nós que faz com que o inimigo não nos ataque. Pois a presença de Deus em nós, que é a proteção que o salmista diz aqui, que o Senhor nos protege. Então, imagina você estar num lugar escuro, sozinho num lugar escuro. Pensa aí, né? Imagina lá quando você era criança, você talvez dormia num lugar escuro e sozinho, num quarto sozinho, ou se você morou em fazenda, de repente você dormia num espaço sozinho e com muito medo às vezes. E de repente a pessoa está com muito medo ali no escuro. Aí alguém chega e liga a luz, né? Liga a lâmpada. A luz, então, ela ao clarear o ambiente, a pessoa que está com medo, ela diz, opa, agora estou vendo todas as coisas. A luz chegou. Assim também é Deus conosco. A escuridão traz medo, a escuridão traz pavor, a escuridão traz insegurança, a escuridão traz sensação de morte, de perigo. Mas a presença de Deus, a luz de Deus brilhando em nós, afasta o medo, afasta a opressão, afasta a sensação de morte, de perigo iminente. Então precisamos andar na luz constantemente. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Também disse aos discípulos que eles também seriam a luz do mundo. Portanto, ele disse, não se pode colocar uma luz, uma candeia debaixo de um velador, mas se coloca debaixo de uma vasilha, mas se coloca no velador para que todos possam ver. Como também não pode, disse Jesus, esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, a luz de Deus em nós precisa brilhar para que outras pessoas vejam a luz de Deus em nós e também queiram viver na luz. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, seja a luz de Deus onde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, seja luz. Transmita a luz de Deus, permita que a presença de Deus, através de você, seja a luz do ambiente e as pessoas que estão talvez com medo, oprimidas, elas vejam Deus em você e através disso possam encontrar paz interior em seus corações. Que Deus te abençoe, um forte abraço.